Boa tarde a todos. Eu sou advogada e vim representando a Coalizão pelos Rios para apresentar um projeto que nós estamos elaborando, inclusive já foi discutido na Câmara dos Deputados, na Frente Parlamentar Sustentável, que é um projeto de lei visando a proteção de rios. As nossas motivações são diversas, né? Eu acredito que aqui no INCOB nós conseguimos também perceber diversas problemáticas que estão acontecendo no nosso país no quesito de gestão e governança das águas, e que é um tema bastante desafiante e que exige um diálogo entre diversos setores da sociedade, sejam elas o poder público, o setor privado, a sociedade civil, as comunidades que dependem e trabalham diretamente com esses recursos. Mas as nossas principais motivações estão entre, por exemplo, o questionamento de água como um recurso ou como um bem comum. A nossa legislação ela tem como padrão a utilização e a menção da água enquanto recurso. E nós, nesse projeto de lei, estamos trabalhando com uma ideia de bem comum, que está mais em consonância com o que vem sendo trabalhado e tratado tanto pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, quanto pelos países que fazem parte da Corte, são signatários, no sentido de tratar os rios e as águas como um bem comum que pertence a todas as comunidades e deve ser, por isso, protegido de uma forma dialógica e integrada. Uma outra percepção que nós tivemos, que é a nossa motivação, são as lacunas normativas, desde a esfera federal até as bases, né, até as diretrizes mais específicas e procedimentais de gestão, seja dos comitês, seja dos órgãos públicos, na proteção desses bens. Problemas judiciais, o que incorre em problemas judiciais muito sérios, que muitas vezes envolvem uma complexidade de fatores sociais, ambientais, de energia, enfim. E que trazem questionamentos sobre se a maneira como nós estamos tratando a governança das águas é adequada e de como podemos avançar. Nós percebemos também uma diversidade de conflitos de normas, quando as leis federais e as leis estaduais e municipais muitas vezes não dialogam na solução de conflitos, e quando os licenciamentos eles acontecem de formas distintas, a depender do contexto político, por exemplo, ou dos entraves daquela região. A gente buscou pensar uma estratégia de legislação que fosse um pouco mais dialógica no âmbito internacional e que pudesse internalizar na nossa legislação conceitos que já estão sendo tratados na esfera internacional, seja na consideração, por exemplo, da crise climática ou de direitos intrageracionais e intergeracionais. Aqui eu trago um trecho da decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a opinião consultiva 23 de 2017, que é bastante emblemática e traz alguns conceitos bastante avançados quando nós tratamos de proteção de bens ambientais. Essa lei de proteção de rios, como eu disse, é um projeto em construção, que está em fase de diálogo com diversos setores, e por isso nós estamos hoje aqui no encontro dos comitês de bacias, porque os comitês de bacias são uma parte essencial dessa construção de respostas, e esse projeto ele visa trazer princípios e conteúdos mais ecológicos que possam estabelecer uma ponte entre a Política Nacional de Recursos Hídricos e a Política Nacional de Meio Ambiente. Por quê? Se a gente analisa a legislação brasileira, nós podemos observar que para florestas já existe um conteúdo conservacionista para os sistemas naturais, que ainda não é aplicável para águas. A águas ainda é tratado muito como um recurso de fato, e por isso, muitas vezes, a outorga e a concessão da utilização desse recurso se dá sem a consideração dos seus aspectos ecológicos. Então, a gente quer trazer essa ideia conservacionista, ampliando a participação e construindo instrumentos e mecanismos mais capazes, mais efetivos, mais concretos. A gente, ontem mesmo, nas palestras que estão sendo realizadas, foi falado muito sobre a questão do enquadramento, da governança, e a gente percebe que um dos principais entraves e desafios são instrumentos e mecanismos que sejam efetivos, que de fato possam ser concretizados. Então, esses avanços eles vão resultar também em avanços na esfera internacional,
no cumprimento das nossas metas, enquanto metas climáticas, metas de conservação da biodiversidade brasileira, que são bastante relevantes. Então, essa lei ela está sendo construída em setores, vamos dizer assim, em partes, né? Uma parte geral, onde nós estamos trazendo a ideia de proteção mesmo, trazendo princípios, objetivos, critérios, limites, procedimentos e as integrações entre os órgãos, né? Seja entre os órgãos públicos, como também com os setores da sociedade civil, os órgãos gestores, os comitês de bacia, as comunidades interessadas. Ou seja, a gente quer pensar uma parte geral que possa possibilitar a participação e concretização de direitos. E também a desmistificação de pequenos impactos, porque pequenos impactos resultam em grandes problemas. Eu acho que a gente desfazer esse mito de pequenos impactos, de pequenos empreendimentos, porque a gente tem que pensar a bacia como um todo. Eu acho que os comitês de bacia têm isso muito claro. Existe uma cumulatividade desses impactos e isso precisa ser analisado com muito cuidado quando a gente fala de pequenos impactos. E uma parte especial, nessa parte especial, a gente pensou um sistema de rios de proteção permanente, que tem como tripé a proteger, conservar e restaurar os sistemas naturais, enquanto áreas especialmente protegidas, com restrições específicas, proteção integral ou sustentável, acompanhando o que o SNUC já vem fazendo para florestas, e uma possibilidade de manejo para restauração. Então, a nossa lei pensa também em dialogar com diversos avanços normativos que já vêm acontecendo na nossa legislação, como, por exemplo, PSA, RED+, e diversas estratégias de restauração que podem ser aplicadas para recursos hídricos e já vêm sendo aplicadas para unidades de conservação com bastante efetividade. O que isso gera? Isso gera, por exemplo, uma resolução ou uma possibilidade de resposta para a questão de cobrança, para a questão de orçamento e autonomia dos comitês de bacia, dos órgãos que estão responsáveis por gerar essa gestão, por gerar essa restauração daquele sistema. Então, seria uma possibilidade a mais para que nós possamos fazer o trabalho que precisa ser feito na conservação desses sistemas ecológicos essenciais para a manutenção da vida e da economia mesmo do Brasil. Aqui, para finalizar um pouco da nossa ideia, né, eu trouxe também um trecho da Carta da Terra. Como eu disse, o nosso projeto ele vem há alguns meses dialogando com diversos setores da sociedade civil, comunidades, comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas, realizando a escuta, ouvindo as problemáticas. Nós estamos aqui também para fazer essa escuta. E a gente trouxe aqui um trecho da Carta da Terra, que retrata bastante o objetivo que a gente tem com esse projeto, que é a capacidade de recuperação da comunidade da vida e o bem-estar da humanidade dependem da preservação de uma biosfera saudável, com todos os seus sistemas ecológicos, uma rica variedade de plantas e animais, solos férteis, águas puras e ar limpo. O meio ambiente global, com seus recursos finitos, é uma preocupação comum de todas as pessoas. A proteção da vitalidade, diversidade e beleza da Terra é um dever sagrado. Ou seja, todos nós precisamos realmente dialogar e conversar sobre governança direcionados à permanência desses sistemas enquanto entes saudáveis, entes que consigam, de fato, realizar os seus processos ecológicos longo prazo. E a gente vê que, desde a legislação, a gente não tem um sistema que favoreça esse tipo de proteção, esse tipo de diálogo. Então, a governança ela precisa ser direcionada à ecologia também, à consideração dessa manutenção. Então, a gente está com esse projeto de lei em construção. Convido a todos os senhores para contribuir, para, enfim, darem suas sugestões. Deixo aqui também o meu contato, né, ali com o QR Code também, para que vocês possam me contatar. Enfim, a gente está nesse processo de estabelecer diálogo, embora nós já estejamos em contato com o Congresso Nacional e com a Frente Parlamentar Ambientalista, nós ainda estamos nesse processo de construção em que todos os órgãos representativos são importantes. É isso. Muito obrigada.